Pedro, originalmente chamado Simão, ou seja, ouvindo, um nome judeu muito comum no Novo Testamento. Ele era filho de Jonas, Mateus 16 e 17. Sua mãe não é mencionada nas Escrituras. Ele tinha um irmão mais novo chamado André, que o levou a Jesus, João 40, 42. Sua cidade natal era Betsaída, na costa ocidental do Mar da Galileia, a qual também pertencia a Filipe. Aqui ele foi criado nas margens do Mar da Galileia, e foi formado para a profissão de pescador. Seu pai provavelmente tinha morrido quando ainda era jovem, e ele e seu irmão foram cuidados por Zebedeu e sua esposa Salomé, Mateus 27, 56, Marcos 15, 40, 16, 1. Ali os 4 jovens, Simão, André, Tiago e João, passaram a sua infância e juventude em comunhão constante. Simão e o seu irmão, sem dúvida, desfrutaram de todas as vantagens de um aprendizado religioso, e logo foram instruídos a conhecer as Escrituras e as grandes profecias a respeito da vinda do Messias. Eles provavelmente não desfrutaram, contudo, de nenhum aperfeiçoamento especial no estudo da lei, sob nenhum dos rabinos. Quando Pedro apareceu diante do sinédrio, parecia um homem iletrado. Atos 4 e 13. Os galileus tinham um caráter próprio e marcante. Os galileus tinham uma reputação de independência e vitalidade que muitas vezes se encontravam em turbulências. Tinham ao mesmo tempo uma disposição mais franca e transparente do que os seus irmãos do sul. Em todos esses aspectos, na franqueza, na impetuosidade, na obstinação e na simplicidade, Simão era um verdadeiro galileu. Eles falavam um dialeto peculiar. Tinham uma dificuldade com os sons guturais e alguns outros, e sua pronúncia era considerada grosseira na Judéia. O sotaque galileu ficou com Simão durante toda a sua trajetória. Traiu como um seguidor de Cristo quando ele estava dentro da sala de julgamento, Marcos 14, 70. Expôs a sua nacionalidade e a dos que com ele se uniram no dia de Pentecostes, Atos 2, 7. Parece que Simão se casou antes de se tornar apóstolo. A mãe de sua esposa é citada, Mateus 8 e 14, Marcos 1 e 30, Lucas 4 e 38. Ele foi, com toda probabilidade, acompanhado por sua esposa em suas viagens missionárias, 1 Coríntios 9, 5, Comp. 1 Pedro 5 e 13. Ele parece ter se estabelecido em Cafarnaum quando Cristo começou o seu ministério público, e pode ter mais de 30 anos de idade. Sua casa era suficientemente grande para dar um lar a seu irmão André, mãe de sua esposa, e também a Cristo, que parece ter vivido com ele. Marcos 1, 29 minutos e 36 segundos. 2, 1, assim como a sua própria família. Aparentemente de 2 andares, Marcos 2, 4. Em Betânia, além do Jordão, João Batista havia dado testemunho a respeito de Jesus como o Cordeiro de Deus. João 29, 36. André e João, ouvindo isso, seguiram Jesus, e ficaram com ele onde ele estava. Eles estavam convencidos, pelas suas palavras graciosas e pela autoridade com que falava, de que ele era um Messias. Lucas 4 e 22, Mateus 7 e 29. E André saiu e encontrou Simão e o levou a Jesus. João 1 e 41. Jesus imediatamente reconheceu Simão, e declarou que dali em diante seria chamado Cefas, um nome aramaico correspondente aos Petros gregos, que significa uma pedra separada da rocha viva. O nome aramaico não se repete, mas o nome Pedro gradualmente substitui o antigo nome Simão, embora o próprio Senhor sempre use um nome Simão quando se dirige a ele. Mateus 17 e 25. Marcos 14 e 37, Lucas 22 e 31, Comp. 21 e 15, 17. Não nos é dito que impressão a primeira conversa com Jesus produziu na mente de Simão. A próxima vez que o encontrarmos é junto ao Mar da Galileia, Mateus 4 e 18, 22. Ali os 4, Simão e André, Tiago e João, tiveram uma noite de pesca sem sucesso. Jesus apareceu de repente, entrando no barco de Simão, mandou-o sair e lançar as redes. Ele fez isso e recolheu uma grande quantidade de peixes. Isso foi claramente um milagre realizado diante dos olhos de Simão. O discípulo impressionado lançou-se aos pés de Jesus, gritando: "Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, ó Senhor." Lucas 5, 8.
Jesus se dirigiu a ele com as palavras seguras: "Não temais", e anunciou-lhe a obra da sua vida. Simão respondeu imediatamente ao chamado para ser discípulo e, depois disso, o encontramos constantemente acompanhando o Senhor.